Shaktim Chatat Parasharam Cha Vyasam Shukam Godapadam Mahantam Govinda Yogindra Matasya Shishyam Shri Shankaracharya Matasya Padma Padam Cha Hasta Malakam Cha Shishyam Tam Trotakam Vatikakaramanyan Asmad Gurun Santatamanato Asmi Shruti Smriti Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavad Padam Shankaram Loka Shankaram Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayanam Sutrabhashya Krito Vande Bhagavanto Puna Puna Yadvare Nikila Nilinka Parishad Siddhim Vidate Nisham Srimad Shri Rasitam Jagat Guru Padam Nadvat Madritim Gadam Loka Gyana Payoda Patanturam Shri Shankaram Sharmadam Ramananda Saraswati Guru Ram Vyayami Jyotirmayam Karpura Goram Karunavataram Samsara Saram Bhujagendra Haram Sada Santam Hridayarvinde Bhavam Bhavani Sahitam Namani Gurur Brahma Gurur Vishnur Gurur Devo Maheshwara Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namah Akhandamandalakaram Vyaptam Yena Characharam Tatpadam Darshitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Brahmanandam Param Sukadam Kevalam Yamurtim Vishwatitam Gagan Sadrisham Tattvamasya Nilaksham Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadi Sakshi Bhutam Bhavatitam Triguna Sahitam Sadgurum Tam Namami Agyantimirandasyo Gyananjana Shalakayo Chakchurumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Jai Gurudev, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, sempre com a glória da nossa tradição, que nos acompanha, nos rege, guarda, ilumina, nesse caminho tão bonito que é a vida. Muita sorte nós tivemos. Já que é difícil cumprimentar a todos, vamos lá, alguns que entraram primeiro. Oi, Valéria. Tá. Oi, Valéria. Oi, Oliveira de Oliveira. Regina. Verinha. Cancel.
CVMSTI, tudo legal? Otávio Magnoli, belo trabalho aí na sua cidade, hein? Será que vai para frente meditação nos hospitais? Vamos tentar, né? Felipe, Tatiana, Mila, Cris, Lia, DSA Viane, Marques, etc, etc. Pessoal, sintam-se abraçados, beijados, de coração, para nós usarmos o nosso tempo com algo bem importante que é a meditação, né? Espero que vocês estejam bem. Boa, Otávio. Vamos fazer um pequeno exercício aqui. Nesses nossos encontros de domingo, eu realmente gostaria que vocês estivessem bem relaxados, com os olhos fechados. Se der vontade de dormir, não tem problema nenhum. Nosso objetivo é paz interior, então pode ser que com muito cansaço dê sono, não tem problema. É bom ouvir a parte teórica com os olhos fechados, descansando, de preferência o mais relaxadamente possível. Vamos nós? Vamos começar com isso daqui então hoje. Fechem os olhos. Oi, Anete, beijo grande. Andréia, fechem os olhos. Fechem os olhos. Sem nenhuma pretensão, sem nenhum objetivo. Apenas sintam a vida a partir de dentro. Observem o corpo. Se tiver alguma área tensa, observem a área. Não arrumem nenhum motivo. Não julguem, não analisem. Apenas sintam o corpo. Alguma agitação interna? Observa o corpo. Coração muito acelerado? Observa o peito. Mente muito agitada? Observem a mente, observem a cabeça. Vamos entregando a vida para a própria vida. A coisa aqui é sentir. Vamos nessa direção. Relaxem o abdômen. Olhos fechados. Deixem os pensamentos passando. Não lutem com nada. O que nós queremos, na verdade, é a liberdade. Liberdade das nossas limitações, da individualidade, para que os voos sejam maiores, mais longos, mais distantes. A gente deve cultivar, né, esse espaço interno. A gente tem que perder o medo do vazio, perder o medo da altura, perder o medo do vazio é perder o medo do espaço onde a liberdade ocorre. A gente quer voar, a gente quer melhorar a vida, nós queremos encontrar novos caminhos, mas a gente não quer abrir a porta da prisão que nos prende. Vamos sair dessa gaiola interior, que são os limites do ego, da individualidade. Olhos fechados, olhos fechados. Vamos deixar que a individualidade se reconheça como universal. Nas gaiolas dos nossos pensamentos, nós temos mais certezas,
Essas certezas não estão adiantando muito. Vamos desfrutar de uma perda das nossas certezas. Deixem as certezas para lá. Vamos nos atirar no espaço vazio que existe dentro de nós. Sem julgamento, sem crítica, sem análise. Qualquer desconforto físico, sintam o corpo. Busquem uma posição bem relaxada, bem confortável. E vamos investigar a vida. Quando nós nos damos conta que existe uma voz o tempo todo na cabeça da gente, que não pretende parar de falar, que fala o tempo todo, a gente percebe como o inconsciente nos prende à identificação com a vida. Como a corrente do pensamento, ela é perigosa, como pode ser muito boa. Na hora que nós nos sentamos para meditar, essa identificação não é adequada. Quando a gente percebe a existência dessa voz, nós compreendemos, nós percebemos que nós não somos essa voz. Nós somos a pessoa que percebe. Ter liberdade é saber que nós somos essa consciência, esse valor maior. O ego está sempre buscando. Ele busca incessantemente algo para se sentir mais completo, algo para que ele possa se identificar. Isso explica porque ele se preocupa compulsivamente com o futuro. No momento em que nós nos percebemos vivendo para o futuro, a gente começa a se distanciar da nossa essência. A mente autocentrada, ela sempre procura encontrar algo no presente para poder criar o futuro. Ela sempre procura uma justificativa. Ela não vive o presente. Ela quer, na verdade, mais segurança, mais conforto no seu antigo estilo de vida. A gente precisa de uma mente mais inteligente. A gente acaba fazendo do momento presente um meio, só um meio para a gente atingir um determinado objetivo. Com isso a vida escorrega entre as nossas mãos e a gente não consegue perceber a profundidade dela. Viver em função do futuro é uma perda de tempo inenarrável, especialmente num mundo como o nosso, onde as coisas se dissolvem e são criadas com uma rapidez tão grande. Quando a gente atinge os objetivos, eles já não nos satisfazem mais. Não por muito tempo. Quando a gente dá mais atenção ao nosso ser, a gente consegue perceber o tamanho da curtição, o tamanho daquele que curte, o tamanho daquele que aproveita a vida. Quem está vindo com o Instagram do Petit? Grande amigo. A maioria dos egos tem vontades que são conflitantes, né? Eles querem o tempo todo coisas diferentes, em momentos distintos, e muitas vezes não sabem nem o que desejam.
A gente se distrai tanto. A necessidade psicológica ou a sensação de que ainda não há o bastante, ela é tão característica da vida, né? Não há satisfação. Existe uma transferência natural para o mundo material. E isso acaba se convertendo numa compulsão. Uma compulsão de mais e mais e mais o tempo todo. A vida pode ser tão boa do jeito que ela é. O que acontece é que a gente não está acostumado com o silêncio. A gente não está acostumado a entrar. Para mim, quando eu comecei aos 17 anos de idade, buscando a meditação, foi bem difícil. Com 20 anos eu resolvi sair do Brasil e fui morar com o Maharishi há algum tempo, uns 8 meses. Meus pais ficaram bem aborrecidos. Foi difícil explicar para os meus amigos o que estava acontecendo. Existe um certo bullying natural que te prende a uma corrente que não é a sua, uma corrente social, uma corrente política, ideologias, religiões, mas dificilmente a gente olha para dentro e descobre o que é essencial. Tem uma história interessante que eu tomo tanto como a história da semana passada, a da vaquinha, não sei se vocês se lembram, mas eu tomo como muito importante na minha vida 2 historinhas. Diz que tinha um gringo no ancoradouro de um povoado na costa mexicana. Ele viu que tinha chegado um barco de pesca trazendo um único pescador e ele vinha cheio de peixes lindos, tipo de peixe que a gente encontra por aí, é o tal de atum de barbatana amarela. O americano chegou perto do pescador, deu os parabéns para ele e perguntou quanto tempo ele levava para pescá-los. O pescador disse, pouco tempo. Em seguida, o americano, que não queria largar o osso, porque queria provar o seu ponto de vista, achando que seria o melhor, o único, importante, perguntou por que ele não permanecia mais tempo no mar para trazer para a areia mais peixes. O mexicano, com uma cara assim meio de desdém, respondeu que tinha o bastante para atender as necessidades ali da família. O americano, não satisfeito, perguntou, mas o que você faz com o resto do seu dia? Aí o mexicano disse, eu durmo até tarde. Eventualmente pesco um pouco aí com os meus amigos, eu brinco com os meus filhos, tiro uma soneca com a minha mulher, e todas as noites eu vou na aldeia, tomo um gorozinho, um vinho, toco violão com os meus amigos, e dessa forma, meu senhor, eu levo uma vida cheia, ocupada. O americano, acostumado com produção, meio assim com ar de pouco caso, disse, olha, eu sou formado em administração em Harvard, e eu vou te ajudar. Vocês conhecem essa história, né? Você deve passar mais tempo pescando e com o lucro você vai comprar um barcão. Com a renda que você produzir com esse barcão, você vai comprar vários outros barcos. No fim, você vai ter uma frota de barcos pesqueiros. Em vez de vender pescado a um intermediário, você vai vender diretamente para uma indústria processadora. No fim, você vai ter sua própria indústria.
Você vai controlar o produto, o processamento e a distribuição. Aquela história que a gente já conhece. Né? Você vai precisar deixar essa pequena aldeia de pescadores, né? E você vai ter que se mudar para a cidade do México. E ali é um ponto mais central. Depois você vai ter que ir para Los Angeles e finalmente para Nova York. Você vai construir uma empresa em franca expansão. O mexicano meio acuado, né, perguntou, mas quanto tempo isso vai demorar? Uns 15 ou 20 anos. O mexicano ficou assustado e respondeu, e depois? O americano riu e disse o seguinte, agora é que vem a melhor parte. Quando chegar a ocasião certa, você vai abrir o capital da sua empresa, né, na bolsa. Você vai ganhar bilhões. Bilhões, é? E aí, doutor? Você vai se tornar uma celebridade. Você vai se mudar quando você ficar muito rico, né? Depois que você alcançar toda essa segurança material, você vai se mudar para uma aldeia pesqueira, vai dormir até tarde, vai pescar um pouquinho, vai brincar com seus netos, vai tirar uma sesta com a esposa, e todas as noites você vai tomar um gorozinho com ela e vai dar um rolê na aldeia. Quando eu era bem novo, eu meio que entendi um pouquinho do que me trazia felicidade. E eu me dei conta que eu não queria fazer essa volta toda para buscar coisas tão gostosas e tão simples que eu podia experimentar naquele momento com 20 anos de idade. Eu comecei a meditar com 17, mas com 20 eu quis conhecer o cara que me fez tão bem. Falei, não é possível, esse velhinho aí deve ser o máximo. Esse velhinho é esse velhinho que está aqui, ó. E aí eu saí do Brasil atrás dele. Aí é uma longa história, que realmente demorou muito tempo. E as pessoas me perguntavam assim, você acha que você vai sustentar a sua família dando aula de meditação? Eu falei, com sinceridade, eu dizia, não, eu acho que não. Eu sou de uma época que o pessoal gostava muito de esporte, natureza, música, arte. O tempo passou, eu queria meditar todos os dias e alguém tinha que me pagar para eu poder meditar, porque senão como é que eu ia meditar? Otávio, tem que sair da estagnação. Quando a gente transcende todos os dias meditando, a gente acorda. Quando a gente vive como boiada, a gente dorme. Então todos os dias você tem que abrir a porta, né, do celeiro e tirar o time. Todos os dias você tem que abrir a porta da gaiola e voar. Dá um medo danado, dá um medo danado. Mas a vida, ela tem essa beleza, né, que é de criar situações inusitadas que vão juntando pessoas, que vão se desdobrando em sequências que são evolutivas, especialmente se você puder aproveitar isso. E no final das contas, dá tudo certo. Parece idiotice, isso não é coaching, não. Eu não estou tentando botar alguma coisa na cabeça de vocês, não. Isso é o normal. O normal é dar tudo certo. Se a pessoa olha para dentro, a vida, que é extremamente inteligente e criativa, ela vai naturalmente
colocando na posição adequada, as coisas que libertam a gente, as coisas que trazem felicidade. Porque a gente nasce para ser feliz. A gente precisa de uma mudança no olhar. A gente precisa mudar um pouco a visão da gente com relação a tudo. Isso significa consciência ampliada. O pessoal fala tanto aí em gratidão, né? Gratidão. Não é essa gratidão superficial. A gratidão que ocorre em função da educação, né? A gratidão que vem em função das normas sociais. Porque você tem que agradecer. Pedir desculpas faz parte do processo. É aquela gratidão que você está embasbacado pela maravilhosa vida que existe em cada pessoa, especialmente em você o tempo todo. De vez em quando a gente perde isso. De vez em quando a gente perde e cai no buraco. Mas não há outra alternativa. A gratidão, inclusive, é uma técnica muito boa para a gente atrair, né, as coisas que são legais. A gratidão verdadeira, a gratidão que vem da alma, que é justamente o oposto da reclamação, né? Da crítica. A reclamação já é um subproduto. Critica o tempo todo, você está trazendo o tempo todo à memória aquela situação que é desconfortável, mas parece que o cara se alimenta daquilo, né? É uma sensação de pertencimento. Tudo é uma porcaria mesmo, eu tenho certeza. Quer ver? Olha, por causa disso. Sabe? E aqui, quando a gente se senta para meditar, que eu trago essas questões, eu trago no nível do ser com S maiúsculo, e não no nível do Kleber. O Kleber é pobre de espírito. Mas olha, eu estou tentando todos os dias. Aos pouquinhos a gente sai do atoleiro. Essa coisa da gratidão é uma técnica que muitos mestres falam sobre ela. Por conta da força que existe nessa entrega. Na gratidão você entrega. E você só entrega o que você tem. Se você não tem para entregar, você faz o quê? Você tenta consumir quem está à sua volta. Você tenta aproveitar ao máximo. Normal, é a vida. Mas começa aproveitando de dentro. O bom barco, ele está navegando. Ele não está amarrado. É que nem a vida. Quem foi? Adriana Calcanhoto? Quem foi? Navegar é preciso, viver não é preciso. Quem foi que lançou essa? Essa é bem boa. Navegar é preciso. Viver do jeito que está aí, isso não é preciso. Isso não alimenta a alma, não tira a fome da gente de felicidade. Então vamos lá, vamos tentar morrer um pouquinho. Vamos tentar morrer. Quem sabe a gente não sai dessa com uma ideia mais legal. Fernando Pessoa navegar é preciso. Viver desse jeito que a gente vive, isso não é preciso. É perda de tempo, isso é um aluguel danado. Deixa a Maharishi ficar olhando para a gente. Vamos lá. Muito bem. Preta Pete, vamos juntos. Quem não sabe nada de meditação, vai me seguindo aí. E quem sabe a MT já sabe o que fazer. Isso. Arrume um lugar confortável, sentados, coluna ereta, mas com todo o conforto e a cabeça livre, tá? Muito bem. Se vocês sentirem algum desconforto, deitem, vão por mim, apenas deitem. E prestem atenção no corpo. Se quiser chorar, pode chorar, não tem problema. Se quiser gritar, pega uma almofadinha para gritar e bota na boca. Solta os bichos mesmo, não tenta reprimir nada não.
Mas pode ser que a onda seja boa. Vamos lá? Olhos fechados. Deixem tudo para lá. Pescoço estiver duro, dolorido, façam aí uma rotação. E com os olhos fechados, relaxem os ombros. Relaxem as pálpebras. Vem um monte de ideias e pensamentos à mente. Não lutem contra isso, aceitem. A atenção naturalmente vai escorregar para dentro. Não controlem a respiração, nada de foco na respiração, nada disso. Relaxem o abdômen. Relaxem os ombros. Relaxem braço, antebraço. Relaxem as mãos, os dedos. Descontraiam a musculatura. Se houver algum sentimento indesejável, sintam o corpo. Observem o corpo. Deixem os pensamentos vagando livremente, como se fossem pássaros passando no céu da mente, como se fossem nuvens. Nada de autocontrole. Essa é uma oração sublime, é a oração da entrega. Vamos deixar a vida circular. Ela vai nos embalar. Relaxem o abdômen, relaxem as pálpebras. Se houver alguma sensação indesejável, observem o corpo. Observem se tem alguma parte do corpo dolorida, sofrida, contraída. Apenas observe. Sem pretensões, sem desejos, sem análise, sem crítica. Só por um momento. Deixem a mente livre, sem o nosso controle. Completa entrega. Algo do tipo, seja feita a vossa vontade. Aceitem tudo o que estiver acontecendo, não fujam. Não fujam de si mesmo. Se alguém se sentir mal, deita. Nós vamos meditar por 20 minutinhos e depois nós vamos relaxar de uma outra forma. Qualquer desconforto, deitem. Jai Gurudev, meditação. Começamos a nossa meditação. Jai Gurudev. Jai Gurudev, repouso. Estiquem as pernas, deitem, olhos fechados. Olhos fechados.
Busquem todos os dias pausas. Raciocinem da seguinte forma: se a pessoa não consegue ficar sozinha um pouquinho todos os dias, é porque ela está numa enrascada, é porque ela está com algum problema. Vamos desenvolver essa coragem, que é de parar e ficar consigo mesmo, alguns minutinhos. O pessoal costuma dizer por aí que a gente entra nessa vida, entramos sozinhos e saímos sozinhos. Então é bem importante a gente encontrar alguma curtição estando sozinhos. Deve ter alguma coisa boa aí, não é possível. Não é possível. A base da vida ela não pode ser podre, ela não pode ser ruim, ela não pode ser desestruturada. A base da vida tem que ser a base da vida. Energia, criatividade, inteligência, paz interior, good vibration. O cara por dentro, se ele não se achar, se ele não se encontrar, ele vai ficar contando, ele ficará contando o tempo todo com o mundo que o cerca. E isso é um sintoma de fragilidade muito grande. É claro que nós queremos ficar juntos, queremos nos abraçar, mas a pessoa deve ser autossuficiente, sabe? A pessoa deve, de alguma forma, se bastar. Eu amo minha família, amo os meus filhos, amo, enfim, minha namorada, amo, enfim, meu trabalho, quantos amigos que eu vejo aí de tantos anos, né? Pessoas aqui que estão meditando ou sozinhas ou comigo há tantos anos. Amo todos vocês. Porém, ficar sozinho deve ter algum mérito, algum valor, porque isso vai acontecer em algum momento. Os filhos crescem, as pessoas envelhecem, em algum momento a energia vai embora e se a pessoa não se bastar, é um problema. É um problema. Aqueles que quiserem alguma orientação mais elaborada, nós temos 2 grupos privados, onde nós meditamos juntos todos os dias durante a semana, tanto para os meditantes de MT, quanto aqueles que ainda não conseguiram fazer o curso. O meu filho está dizendo aqui que o link está na bio, mas eu procurei hoje na minha bio, não achei, dá uma olhada aí. Se bem que eu não sei muito bem o que é uma bio, me perdoe. Bio é vida, biologia, biotecnia. Mas diz ele que está na página aí na frente. E se não tiver, coloca, olha. E a gente procura colocar uma parte do que é, uma pequena partezinha do que é abordada, das coisas que são abordadas nos grupos privados, no nosso grupo do Telegram, que também deveria estar na bio. Não é bio? Diz o meu filho que está na bio. Olha só, tenham uma boa semana, realmente não se furtem ao direito de parar, não, tenham coragem, sabe? Vocês acham que as pessoas têm que resolver os problemas da gente o tempo todo, né? Não dá para resolver o problema dentro de si mesmo? Será que não é possível? Nas crises eu sei que é difícil, mas a maioria aí não está na crise, ou estão, né? Acho que não. Tantos amigos, Maribela, Andréia, Bia, Melissa e Maia, só gente bacana. Cuidem um pouco de vocês. Essa é a única maneira da gente cuidar dos outros. Quem não tem para si, não tem generosidade o suficiente para com os outros. Ser generoso implica em ter alguma riqueza interior, porque a gente nunca dá o que a gente não tem. Desculpem tomar tanto tempo de vocês, mas é gostoso e o tempo vai passando, eu acho. Apesar de ficar preocupado com as responsabilidades de vocês. Tenham uma boa noite, aproveitem com a família. Domingo da semana que vem de novo juntos. E amanhã de manhã, 8 horas, no grupo privado. Tá? Parem todos os dias para meditar. Façam esse ato generoso com relação à própria vida.
Jai Gurudev, um beijo no coração de todos. Fiquem em paz.